O Fogo Santo, um momento de maior participação dos cristãos locais e peregrinos em Jerusalém para a Páscoa Ortodoxa. Um ecumenismo feito de gestos concretos. Depois da Páscoa, as comunidades cristãs em Jerusalém trocam saudações, segundo um rito fundamentado em uma antiga tradição. A escolha de uma única data para a celebração da Páscoa católica e ortodoxa na Terra Santa e a situação na Síria, na entrevista com o padre Pier Battista Pizzaballa, custódio da Terra Santa. Na Páscoa de 2012 está nascendo a revista Terra Santa em língua portuguesa, uma revista para falar dos textos bíblicos no país da Bíblia. 90 anos noticiando as maiores e mais extraordinárias descobertas da história da arqueologia e das escavações nos grandes santuários. Segundo o calendário juliano, este ano a Páscoa das igrejas ortodoxas foi celebrada no dia 15 de abril, uma semana depois do calendário gregoriano. E depois da Páscoa dos católicos no Santo Sepulcro, ainda agora é grande o número de peregrinos. Nos dias que precedem a Páscoa ortodoxa, a cidade velha de Jerusalém e as regiões próximas à Basílica recebem um forte esquema de segurança. Muitos peregrinos chegam do leste europeu, mas é impressionante principalmente o número de cóptas do Egito, que chegam em grande número em Jerusalém, muitos pela primeira vez. Estou muito contente. Visitei lugares belos e agradeço ao Senhor. Estou contente. Era o sonho de toda a minha vida. É a primeira vez que visito a Terra Santa. É uma grande alegria. A alegria dos lugares santos. Não posso dizer outra coisa, somente que experimentei esta graça. É uma terra de mel. Voltarei outras vezes porque amo visitar a Terra Santa para receber as suas bênçãos. Uma multidão, muitos religiosos e fiéis da Rússia e dos países vizinhos, cristãos ortodoxos, muitos cristãos etíopes, mas entre eles alguns católicos, como esta família francesa que quis vir aqui para rezar pela unidade dos cristãos. Nós estamos aqui para a Páscoa junto com os ortodoxos para demonstrar o nosso desejo de unidade. Eu venho da Sérvia com um grupo de peregrinos. Estou aqui principalmente para a Páscoa e também para este acontecimento extraordinário, que é o Fogo Santo. O Fogo Santo na vigília da Páscoa ortodoxa é um momento de maior participação. É uma multidão em fila desde a manhã de sábado para tentar um lugar na Basílica do Santo Sepulcro. Muitos estão dispostos a permanecer em pé horas e horas para serem os primeiros a receber o fogo que sai do Santo Sepulcro e que para muitos um fogo milagroso. A atmosfera é de espera e de festa. A cada momento nos corredores da Basílica se ouvem cânticos. Ao som dos tambores, principalmente junto à edícula do Santo Sepulcro. Por volta do meio-dia, chegam as comunidades religiosas, os cóptas, os siríacos, os armênios e os gregos ortodoxos. Esta é uma tradição dos primeiros séculos da era cristã. A porta do Santo Sepulcro é fechada com uma mistura de mel e cera. Se abre somente para entrar o patriarca ortodoxo, seguido do patriarca armênio. Durante as 3 voltas ao redor da edícula, todas as luzes da basílica são apagadas. O patriarca greco-ortodoxo de Jerusalém entra no sepulcro sem os paramentos litúrgicos. Depois de um tempo de espera nas laterais da edícula, são passadas as primeiras velas acesas. E o fogo se propaga rapidíssimo de mão em mão, enquanto a basílica se ilumina. Para alguns, de origem milagrosa, certamente abençoado, pois sai do sepulcro, do lugar da ressurreição.
Poucos dias após a Páscoa, é uma tradição nas estradas da cidade velha de Jerusalém encontrarmos grupos de representantes das comunidades cristãs da Terra Santa. Introduzidos pelos Cauás com as vestes otomanas, os religiosos cristãos da Cidade Santa fazem visita uns aos outros para a troca de saudações pela Páscoa da Ressurreição. Votos de boa Páscoa que ressoam em tantas línguas diferentes. O acolhimento e a saudação com um breve discurso feito pelo representante da comunidade que está sendo visitada. E depois, um momento informal de partilha, de amizade e de comunhão. Ritos não obrigatórios, mas uma tradição que se repete ano após ano por ocasião das festas de Natal e da Páscoa e que manifesta os passos de um caminho ecumênico feito também com gestos concretos. Diferente do ano passado, este ano a Páscoa foi celebrada em datas diferentes por católicos que seguem o calendário gregoriano e ortodoxos que seguem o calendário juliano. Primeiramente, foram os franciscanos que receberam a visita das comunidades ortodoxas, que festejaram a Páscoa no dia 15 de abril. Depois, os freis da custódia, como também os representantes do Patriarcado Latino de Jerusalém, trocaram saudações com os gregos ortodoxos, armênios, coptas, siríacos e etíopes, em um espírito ecumênico que tem um especial valor aqui na Terra Santa, onde convivem para representar os cristãos. Muitas igrejas e ritos diferentes, mas unidos pela mesma fé. Páscoa Católica e Páscoa Ortodoxa. No próximo ano, um único calendário para que todos os cristãos da Terra Santa possam celebrar juntos a festa mais importante do ano litúrgico, seja em Israel como nos territórios palestinos. Uma experiência já feita este ano em algumas paróquias católicas. A scelta di adottare il calendario giuliano. A escolha de adotar o calendário juliano é mais uma necessidade pastoral porque muitas famílias, quase todas aqui, são mistas e pedem com insistência que por motivos familiares se faça a Páscoa em um dia e não em duas datas diferentes. Estas escolhas, aqui na Terra Santa, pela história e pela localização geográfica, serão sempre complicadas, porque tem sempre um componente internacional, que será um problema. Per cui quale che sia la scelta ci saranno sempre delle difficoltà. Do diálogo ecumênico e interreligioso ao diálogo entre os que não creem. O cardeal Ravasi recentemente falou de Jerusalém como um possível ponto de partida para um areópago dos gentios. Uma oportunidade de diálogo também com os que não acreditam. Mas é este o tempo para um passo nesta proporção aqui no Oriente Médio? Bisogna vedere come si fa, bisogna prepararli bene. É necessário entender como seria feito. É importante preparar bem. Aqui no Oriente Médio, em particular em Jerusalém, estamos acostumados a ter congressos, conferências sobre tudo. O risco é que permaneça como encontro acadêmico e, ao contrário, deve ser preparado no seu contexto e com a sua ligação ao território e também com as instituições religiosas. É necessário também dizer que o ateísmo não funciona muito bem aqui. O elemento religioso é determinante e, por isso, seguramente teria uma dinâmica muito diferente em relação aos outros encontros. Poderia ser um estímulo muito importante de reflexão, de avaliação e de encontro entre os que não creem. Di riflessione, di valutazione e anche di incontro tra noi credenti. Ao custódio da Terra Santa pedimos também uma avaliação sobre a difícil situação da Síria e sobre as notícias que chegam através dos franciscanos. Non vedo onestamente soluzioni facili e soprattutto vicine. Sinceramente, não vejo soluções fáceis e próximas. A comunidade internacional não pode fazer muito. Creio que as soluções devem ser encontradas internamente. A comunidade internacional, o G8, o G20, poderão ajudar fazendo pressão, com todas as vias pacíficas possíveis, para encontrar uma solução que, porém, deve ser encontrada ali, no próprio país, que não creio acontecer em breve tempo. As notícias são um pouco fragmentadas. Existe muito medo. A situação econômica se está deteriorando e, assim, toda a vida social é muito tocada, muito ferida, criando uma situação também de desconforto
que não ajuda. Molto ferita da questa situazione, creando una situazione anche di sconforto che non aiuta. Nesta Páscoa de 2012 está nascendo a revista Terra Santa em português. A edição promocional já está sendo distribuída. É uma edição de apresentação da proposta que será desenvolvida no decorrer do ano nas várias edições. A revista tem a capa e um álbum dedicados ao Santo Sepulcro. É uma publicação da Custódia da Terra Santa, dos comissariados do Brasil e Portugal, com importante apoio e parceria do Sistema Canção Nova de Comunicação. Nesta edição, apresentamos o Santuário do Dominus Flevit, onde Cristo chorou por Jerusalém. O santuário oferece ao peregrino uma visão realmente única da Cidade Santa. Ao lado da igreja, as escavações dos arqueólogos franciscanos trouxeram à luz as sepulturas dos primeiros judeus cristãos. Uma reportagem especial: o aumento de peregrinos brasileiros na Terra Santa, a onda brasileira. A Primavera Árabe não desencoraja os brasileiros que desejam visitar os lugares santos. Cozinha e cultura, uma semente de paz. Em Jerusalém, uma associação muito peculiar, conhecida como Chefs for Peace, Chefes para a Paz, que reúne cozinheiros árabes e judeus e organizam eventos para financiar projetos educativos. Na mesa se constrói a convivência. Entre a Terra Santa e os cristãos de todo o mundo. São definidos assim os comissários da Custódia Franciscana, rostos que definem as várias etnias e culturas. Eles são dos 5 continentes, com uma missão comum: tornar conhecida a Terra Santa. Estão distribuídos atualmente em 46 nações, em um total de 69 comissários. A Custódia Franciscana há 8 séculos na Terra Santa, uma história construída através do tempo como guardiães dos lugares santos. Para Padre Pier Batista Pizzaballa, custódio da Terra Santa, custodiar significa, antes de tudo, amar, cuidar, guardar no coração, estar próximo. Custodiar significa estar nestes lugares, animando-os através da liturgia e da oração. A revista é uma publicação bimestral da Custódia Franciscana. Fundada em 1921, teve somente uma interrupção, de 1940 a 1946, no período da Segunda Guerra Mundial. Uma revista para falar dos textos bíblicos no país da Bíblia, para tornar conhecida a Terra Santa, berço do cristianismo, e manter vivo o amor pelos lugares da redenção, para transmitir um patrimônio de espiritualidade e de história. 90 anos noticiando as maiores e mais extraordinárias descobertas da história da arqueologia e das escavações nos grandes santuários. Uma revista que nasceu em 3 línguas, italiana, francesa e espanhola, e que hoje é feita também em polonês, inglês, alemão, árabe, e agora com a mais nova edição, em língua portuguesa, para o Brasil, Portugal e África.